Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Frequência Rural, conexão direta com o campo, o podcast que traz para você todas as semanas uma conversa sobre um tema interessante, importante para a agricultura familiar, para a pequena produção, para o desenvolvimento rural sustentável. E hoje o nosso tema é sustentabilidade, como é uma praxe aqui desse programa, e também trafegando pela área da inovação na agricultura familiar. Cearense que é pródiga também em soluções que são criativas e que transformam realidades locais de agricultores e agricultoras no semiárido cearense. Vamos falar sobre o projeto Mandala Ceará, que é uma iniciativa que vem transformando a vida de centenas de famílias agricultoras com um modelo de produção que ele é diversificado, inteligente e, sobretudo, sustentável. Para conversar sobre esse projeto, nós recebemos aqui um dos responsáveis pela criação dessa ideia, desse modelo produtivo que vai muito além também da questão apenas de produção. Ele tem um viés de transformação social. E a gente recebe aqui com muito prazer o José Ximenes de Farias Júnior, engenheiro agrônomo, ele que é extensionista da Ematerce há 47 anos, oriundo do perímetro do Jaibaras, na região norte do estado, não é isso? Ele tem uma trajetória muito marcante na Ematerce, onde exerceu diversas funções e está há cerca de 2 décadas na Secretaria do Desenvolvimento Agrário, aonde há 17 anos ele coordena o projeto Mandala Ceará. Ximenes, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer, uma satisfação muito grande poder falar desse projeto, que hoje é uma das razões de ainda me manter em atividade profissional, né, já aos 72 anos de idade, mas executando essa pequena política, né, que eu digo pequena no nome, e porque os passos são demorados, mas sustentáveis, e tem realmente um objetivo de libertar o produtor dos insumos que ele tem que usar os seus parcos e recursos para transformar em aquisições externas, né? Muito bem. E os avisos aqui de praxe, antes de começar, só para a gente lembrar. Frequência Rural, ele está no Spotify, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Frequência Rural Podcast. Você segue, curte, comenta lá, compartilha e ajuda a espalhar essa conexão direta com o campo. Bom, Ximenes, vamos começar aqui. Conta para a gente como é que começou essa sua caminhada, primeiro aqui na extensão rural, e o que é que te motivou a seguir esse caminho da sustentabilidade, sobretudo, né? Muito bem. A minha vida profissional iniciou da instalação do perímetro irrigado Aires de Souza, no distrito de Jaibara, em 1978, né? Ocasião em que eu tinha recém sido concursado na Emater e fui destinado a trabalhar lá. Lá já comecei a trabalhar com irrigação, com agricultores familiares sendo assentados. A oportunidade é que eu já comecei as minhas divergências com o sistema, pois lá era através de um sistema francês de tecnologia, onde se utilizava um método extremamente agressivo ao solo. Mas lá a gente deu início à vida profissional. Depois enveredamos na extensão rural normal, como se dizia, porque de lá eu fui para Icó, que também no perímetro irrigado de Icó. E tudo Denox. Tudo através de um convênio da Emater com o Denox. Certo. No Denox, quando eu estava em 82, no Icó, o convênio acabou, né? E tivemos a opção de ou permanecer no Denox, optar pelo Denox, ou voltar para a Emater. E a minha opção foi, claro, voltar para a Emater. Na época estava sendo instalado um projeto nacional Provásias, e a diretoria técnica da Emater, na época, me convidou e ofereceu Sobral novamente, além de ser a região que eu tenho raízes familiares, eu voltei para coordenar esse projeto de irrigação Provásia Nacional na região de Sobral. De lá, passamos uns 10, 12 anos nessa região e fomos transferidos para Fortaleza, ocasião em que viemos assumir a diretoria de operações técnicas da Emater. Passado esse período, já por volta de 89, 90,
até 98, por aí, 99, tivemos na Emater, na direção da Emater aqui. E viemos depois para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, onde tivemos a oportunidade de coordenar o projeto de cooperação Brasil-Alemanha, que era uma experiência através da GTZ, que aí nós começamos a aprofundar essa coisa da sustentabilidade. O alemão tem uma visão muito boa disso, e lá nós tivemos muitas oportunidades. Inclusive, nesse período, fizemos uma especialização aqui na Universidade Federal do Ceará com esse cunho, né? Desenvolvimento sustentável, desenvolvimento rural sustentável. E de lá, terminado esse convênio com a GTZ, tivemos a oportunidade de iniciar nossos trabalhos amiudando essa busca, né, por sustentabilidade para a agricultura familiar. Conhecemos o senhor Willy Pessoa, um sonhador meio parecido comigo, né, que tinha já uma experiência grande com a agricultura familiar na África, na FAO, e depois ele montou uma agência, e essa agência chamava-se Agência Mandala. E ele tinha as primeiras experiências com esse tipo de agricultura, né? Pensando mais em fruticultura e piscicultura, mas ele desenvolveu esse modelo circunscrito, né? Sim. Que ele denominou de Mandala. E daí para frente, nós, durante 1 ano e meio, mais ou menos, trocamos ideias. Nós tínhamos certas desconfianças de ONGs. E ele, como ONG, tinha certa desconfiança do Estado. Ele dizia, a gente pode... Vocês juntaram duas desconfianças. Duas desconfianças. E isso foi muito gozado, porque chegamos a quase que expulsar um do outro. Assim, eu lá e ele aqui, depois ele aqui. E a gente teve discussões tão ferrenhas nessa construção que, por vezes, a gente dizia, rapaz, vai lá cuidar das tuas coisas, que eu vou cuidar das minhas. Mas nisso surgiu esse projeto que, para mim, foi assim, a realização do sonho da vida, né? O projeto Mandala. Muito bom, muito legal. E Ximenes, explica aí para quem é totalmente leigo nesse assunto, o que é o sistema Mandala? Bom, o sistema Mandala é um sistema muito simples, mas que procura dar realmente ao agricultor familiar que não tem um capital tão sobrando, né? Tão grande, ser produtor. E ser produtor com sustentabilidade. Ser produtor com sustentabilidade e poder disso aí ter dignidade e ter cidadania. Como isso que se processa? Através de algumas linhas. O primeiro, o uso de insumos, né, agrícolas desenvolvidos na própria comunidade. Então, ele integra a família e utiliza, ao invés de meter a mão no bolso para adquirir os insumos, ele transforma o que ele tem na propriedade, restos de cultura, vegetação que está... o velho mato que a gente fala, né? Transformando isso em adubos, em defensivos, né? Como é que se chama? Em repelentes, né? Ou seja, basicamente, todos os insumos que a agricultura precisa para produzir. E mais importante, não só com o custo baixíssimo, que ele tem mão de obra sobrando e tem pouco recurso. Com a utilização dessa mão de obra, ele passa a desenvolver as técnicas que nós orientamos. Quais são essas principais técnicas? Primeiro, um manejo adequado do solo, onde nós temos no Ceará uma característica grande de infertilidade de solo, solos muito rasos, né? Normalmente, os bons solos estão com agricultores de maior porte e poderio econômico. Sim. Eles normalmente margeiam essas áreas. E com essa tecnologia, até às vezes, quando eu uso isso, a turma brinca, porque eu digo, você pode pegar o que a natureza leva milhões de anos para fazer, 1 metro de solo, com o sistema Mandala, você não faz nem 1 centímetro de solo, mas você transforma 1 metro de solo de qualidade não muito boa em solo em condições de agricultura.
né? Produtiva, é rentável e ano a ano que você vai produzindo, esse solo se transforma melhor. A gente se baseou muito no começo disso em dois aspectos. Um, essa pobreza do nosso agricultor. E outro, a degradação que o estado do Ceará sofreu ao longo desses 524 anos, principalmente no início, né, onde a agricultura, a pecuária foi extensivamente explorada e causou uma verdadeira desertificação no estado. Eu lembro que na minha aula final na faculdade, em 1977, um professor nosso, né, colocou para a gente assim: turma, vocês têm uma responsabilidade muito grande, né, com o que vão fazer. Aí mostrou uma fotografia, um sujeito com um cavalo, com a grama na altura da loa da sela, como a gente fala, e dizia: olha, vocês sabem onde é essa fotografia? Todo mundo, é no Cariri e tal. Não, isso aqui era em Irauçuba, em 1800 e não sei quanto. E olha como é que está Irauçuba hoje. Já é uma área que existem áreas pré-desérticas. E hoje naquela época, né, era pré-desértica. Pré-desértica. Isso há 47 anos atrás. Hoje, nós já temos 18 municípios no estado do Ceará com áreas consideradas desérticas. Então, esses dois aspectos, né, nos levaram a buscar e procurar estudar alternativas. A gente, como engenheiro agrônomo, né, tinha esse sonho de marcar alguma coisa como profissional, contribuir alguma coisa para o nosso estado. E com esse encontro com o Willy Pessoa, nós começamos a construir essa ideia. E essa ideia deu esse projeto que a gente aqui, não sei se já ficou bem claro, desenvolveu isso. E hoje nós temos em torno de uns 3.800 a 4.000 projetos instalados no Ceará. Ainda é uma gota d'água no oceano, mas no primeiros estudos em 2007 e 2008, quando a gente começou esse projeto, a gente fez um estudo e, na época, esse público que a gente procurou focar, ele tinha receitas a partir de agosto para frente, média de 120, 150 reais mês. Na época, né? Na época, isso. O que hoje talvez vá para uns 300 ou 400, esse público, né, que tem uma renda muito baixa. Uma renda baixíssima. E hoje nós temos já vários exemplos de produtores com sucesso. Logicamente que a ambição de cada um, o horizonte e a expectativa de cada um é uma coisa muito individual, né? Mas hoje nós temos já muitos produtores que tiram acima de 6, 7 mil reais por mês, além de assegurar desse projeto pelo menos 3 refeições por dia. Autonomia, né? Exatamente. E isso dá uma capacidade incrível de sustentação do local, passa para os filhos aquela condição de nisso aqui eu me sentirei digno e não vou caminhar para a cidade para ir ganhar um salário mínimo. Meio salário, às vezes, não. Ou, às vezes, meio salário, e gasta quase tudo, né, no deslocamento, ou se morar na cidade, ele já gasta ali para pagar o aluguel, para pagar a luz, o transporte e tal, etc. Então, a coisa caminha mais ou menos nesse rumo. E a gente busca sempre exemplificar os casos exitosos, porque isso é uma forma de marketing para que, principalmente essa juventude que é descrente da agricultura, possa começar a perceber que ali é fonte. E nós temos algum que ontem, inclusive estava comemorando 17 anos de projeto, que é o senhor Braguinha, lá de Quiterianópolis, onde ele lá, na época, tinha 2 filhos. Esses 2 filhos hoje, um deles se formou em técnica agrícola, casados, e uma terceira filha, que morava inclusive em Goiás ou alguma coisa assim, há uns 2 anos também veio, estão no projeto trabalhando, né? Então, é um exemplo que tem assim, de que o projeto é sustentável.
é viável. Eu lembro que, na época que eu fui fazer a primeira exposição assim, através dos nossos escritórios da Emater, no município de Quiterianópolis, ele, Braguinha, ficou olhando de longe, né, assim... Olhando de soslaio. De soslaio, exatamente. E a esposa, muito interessada no projeto e tal, quando terminou, a gente buscou conversar com ele, ele disse, não, doutor, meu negócio é gado, não sei o que e tal, né? Mas os filhos tomaram um gosto, começaram, e ele já começou a chegar. Quando viu Dona Eva, já com uma certa receita, né, ele disse, eu vou chegar para perto. E hoje ele é, sem dúvida, um dos que tira, no contexto da família toda, 12 a 16 mil reais por mês oscilando. Isso, e às vezes não precisa nem de uma área muito grande, né, Ximenes? Não. As maiores áreas de ele, está entre elas hoje, não chega a 4 hectares de área irrigada. Dada o processo que ele estimula a toda uma convivência agroecológica, né? Ele diversifica as culturas, ele alterna as culturas na mesma área, ele faz a rotação das culturas, e isso cria um ambiente muito interessante, não só do ponto de vista ambiental, mas principalmente do ponto de vista sanitário e econômico. Porque muitas vezes, e é um dos grandes falhas que nós cometemos na assistência técnica, no acompanhamento de projetos, é o monocultivo. Sim. Né? Que além de ser predatório para o solo, ele é extremamente não competitivo no mercado. Porque a pessoa que só tem uma coisa, quando aquilo está bem, está muito legal. Quando não está bem, o cara entra no buraco. E outra, como ele só tem monocultivo, ele cai de mãos beijadas, né, nas mãos do intermediário. Exato. Brincam muito com ele, mas tudo do projeto Mandala é diferente. Eu digo, simples assim. Nós trabalhamos com essa diversidade de cultivos, nós trabalhamos também não só aspectos de produção, né? Aspectos de irrigação, de fertilidade, que são premente fundamentais, mas nós também enveredamos na comercialização. E uma coisa muito simples, o projeto Mandala, como dizia o Willy, meu grande companheiro, infelizmente hoje está com Alzheimer, né? Aqui uns votos, se ele escutar, que Deus o abençoe, né? Pela capacidade, pela a parceria que nós desenvolvemos neste estado. E eu digo até nesse país, porque hoje nós temos até no Pará, através deles, já exportou a tecnologia. Já está exponenciando essa tecnologia. Mas enveredamos também nesse aspecto de comercialização, que é o maior limitador para o agricultor familiar, né? Quando a gente diz que o problema, nós da extensão tínhamos um discurso. Nós, eu digo, extensão, não os chineses. O grande gargalo do agricultor familiar é a comercialização. E eu sempre combatia isso. E hoje eu mostro que, como ele ia colocando, o projeto Mandala, ele se expressa nessa coisa da mandala, que é uma palavra do sânscrito, que dá essa origem de que as coisas nascem de um e vão se expandindo à medida que a sua capacidade e competência, né, se expande. A gente gerencia isso de forma que seja benéfica, primeiramente para mim e para a minha família. Então, com isso, o que é que a gente faz? A gente estimula a que as pessoas diversifiquem desde o início. Preparem esse solo, como eu coloquei inicialmente, trabalhem a questão do equilíbrio ambiental, tenham uma boa reserva de fertilização orgânica, tenham uma boa reserva hídrica, que é uma coisa muito carente no estado, mas depois disso, a gente tem que diversificar com o primeiro fundamento, nutrir a sua família, dar uma condição nutricional, né, e alimentar para a sua família poder ter vigor. E mais importante, as crianças e os idosos terem uma disponibilidade de sais minerais, vitaminas, carboidrato, proteína, tudo isso sem agrotóxico.
Hoje nós vemos, só divergindo um pouco aqui da coisa, mas um dos ramos que nós procuramos buscar na educação, né? Uma criança que, mesmo que se alimente bem, mas que coma arroz, feijão e alguma proteína, tem uma capacidade cognitiva muito limitada. Muito limitada. Quando ele diversifica, e aí ele planta ali alguns pés de tomate, alguns pés de pimentão, beterraba, cenoura, e por aí vai, até essa criança, a formação cerebral dela, né, as sinapses se desenvolvem com uma quantidade muito superior ao de uma criança que estiver bem nutrida desde o início. Exatamente. Então, em cima disso aí, eles vão crescendo. Enquanto isso, o primeiro objetivo é nutrir a família, como eu coloquei. Em seguida, começa a gerar excedentes. Uhum. E aqui começa a ter o pulo do gato, que a gente sempre diz. Ele começar a oferecer esses produtos excedentes, 2 mamões, meio quilo de tomate, meia dúzia de ovos, um apanhado de feijão, algumas espigas de milho. Ele começa a abóboras, uns girimuns, diga-se de passagem. Ele começa a oferecer na vizinhança. Mas, Chimenez, qual é a vantagem dele fazer isso aí, se ele vai poder vender para o mercado? Tem 2 vantagens grandes. Por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo, que eu acho que quem me ouvir vai dizer, rapaz, essa é a história que ele mais conta na vida. Um molho de cheiro verde, por exemplo, a preço atual, o intermediário chega na comunidade e compra R$2, R$2,50. Vai na comunidade, leva para a cidade, ele escolhe o melhor, claro. Claro. Paga R$2,50, R$2,50, dependendo da época do ano. Leva para o mercado e vende a R$3, R$3,5, R$4. E eu digo, você pode vender barato na sua comunidade e ganhar o dobro do que você vende para o outro. A gente às vezes exagera no marketing o dobro. Mas vamos ver o raciocínio. Ali é muito despertar na cabeça do agricultor o potencial que aquilo vai trazer para ele. Né? Acho que é o mais importante, muito importante isso também, né? Exatamente. E o valor do seu produto. Dá valor ao seu produto. Que o orgânico às vezes não precisa... Às vezes não. Ele não precisa ser caro, né? Isso. É outra das coisas que eu sempre batalhei. Isso é uma estratégia de mercado do convencional. Né? Isso. O produto orgânico é produto mais caro. Não! Se eu gastei menos para produzir, por que eu tenho que vender mais caro? Né? Muito pelo contrário. Mas nessa linha de raciocínio que eu coloco, de o benefício gerar a sustentabilidade. Porque eu acredito numa economia se sustente, se desenvolva, à medida da localidade. À medida que aquela localidade se empodera dos seus recursos e cresce. Então vamos aqui na linha de raciocínio do cheiro verde. Então ele vendia R$2,50, o cara vendia R$4 na cidade. O vizinho dele, que quando muito vai na cidade para comprar o cheiro verde, para fazer aquela melhoria na alimentação dele, ele pede uma manhã ou um dia de serviço, ele gasta o transporte e chega lá e compra 4. Se o cara aqui, que está vendendo a R$2,50, vender a 3, já ganhou 50 centavos a mais no. Se ele até dobrar, né? Vale mais a pena o cara comprar aqui do que ir lá. Deslocar. E aí ele começa, eu estou dando o exemplo do cheiro verde, mas isso vai para todos os produtos. O tomate, a pimentão, a beterraba, a cenoura, né? O milho verde, o feijão verde. Os caras não têm acesso o ano todo. Você vê hoje, 1 quilo de feijão verde está custando R$14. É verdade. Então, e o cara ir lá, vai comprar desse preço, e o agricultor, às vezes, vendeu a 6, cara. Vendeu a R$6. Então, ele pode vender a 8 e dá acerto. Aí começa a repercussão da sustentabilidade, não só ambiental, no seu termo mais amplo. Primeiro, ele vai dar oportunidade às pessoas conhecerem esses produtos. Eu me lembro quando eu ia falando aqui no Quiteranópolis, que eu fiz a palestra, e eu disse que um dia a gente poderia produzir cenoura, beterraba. Foi uma risadaria na sala. Né? Hoje tem o Braguinha produzindo rabanete, produzindo rúcula lá.
Mas continuando aqui na história. Então, quando essas pessoas começam a adquirir isso aí, e a gente tem o treinamento específico em 2 modos, onde a gente trabalha todas essas questões, inclusive essa questão da transformação. E aí é um fator importante do projeto ser próximo à casa, né? Porque integra a dona da casa que tem o papel de economista, de nutricionista e de educadora social, né? Ela tem essas coisas intrinsecamente à sua forma de conduzir seus filhos. Às vezes a mulher, ela é quem gera maior renda na casa e muitas vezes ela não tem dimensão de que ela é a maior provedora. Exatamente. O trabalho dela. É exatamente. Mas, Chimenez, eu queria entender assim, como é que é estruturada a mandala, como é que vocês chegaram nesse modelo e como é que ele se estrutura mesmo? Bom, pois é, eu ia falar isso no começo e eu fico tão ansioso em mostrar essa questão da sustentabilidade. Mas ele é o quê, basicamente? Uma unidade central, né, onde a gente armazena ali. Quando a gente começou o projeto inicialmente, nós armazenávamos 17 mil litros. E aí gastávamos 9 sacos de cimento apenas. E armazenávamos 17 mil litros. Hoje, nós armazenamos até 60 mil litros. Aumentamos 1 ou 2 sacos de cimento, dependendo da estrutura do solo. Fazendo o mesmo tanque. Fazendo o mesmo reservatório, né, com o mesmo objetivo. Faz ele mais, né, maior. Assim. Ele antes era quase cônico. Hoje ele é como uma parábola. Né? Entendi. Então, com isso aí. Então, aqui nós armazenamos a água, que é vital, né? Principalmente onde nós temos uma carência muito grande de armazenamento. Muitas vezes a gente não consegue produzir mais porque falta um local onde eu armazene isso. E as estruturas normais, né, elas são muito caras, porque exigem concreto, exigem uma série de fatores que são muito ruins para esse público. Mas assim, condição sine qua non para o produtor é que ele tem uma fonte de água. Ele tem condição sine qua para o agricultor, primeiro, ter uma fonte de água, né, que garanta pelo menos 8, 10 meses por ano de abastecimento. Certo. E que tenha, pelo menos em caso de seca, uma reserva lá ao nível da unidade de pelo menos 2 anos. Segundo, ele tenha também energia de baixa tensão. Né? Precisa nem ser a trifásica. Não precisa trifásica. Nós trabalhamos para a captação dessa unidade. E o projeto financia toda essa instalação. Só não a da fonte d'água para cá, que é por conta dele. E a energia tem que estar na casa dele e no lugar da área. O resto, o Estado fornece todos os equipamentos. Mas vamos continuando aqui, então. Ele tem essa parte central, que é a água. Ao redor dessa fonte hídrica, que ela é cilíndrica e parabólica, invertida, nós temos uma área onde nós aqui criamos aves. E nessa água também peixes. Essas aves e esses peixes têm um triplo papel. O primeiro deles, ser uma fonte de proteína para as famílias, né? No início. O segundo deles, ser a ideia inicial para ampliar a exploração, quer seja a ave, quer seja o peixe. E o terceiro, os 3 aqui que são o peixe, das aves tem o pato e tem as galinhas, eles dejetam naquele ambiente da água e nutrem essa água, tá certo? Nutrem essa água. O peixe, com essa nutrição que recebe, não é que ele vá se alimentar dos dejetos, mas a fertilização dessa água permite a que micro-organismos, né, plânctons, fitoplâncton e zooplânctons, se desenvolvam de maneira intensa, que reduz o custo da ração, né, e fertiliza a água. Então, veja que a integração de quantos fatores e que sempre buscando o quê? Produção e baixo custo. Né? Depois disso, essa área é cercada, essa pequena área aqui em redor da água é cercada, e aí a gente começa com canteiros circunscritos, que são feitos com a fundação, né? Então, é trabalhoso, o começo é muito trabalhoso, né? O primeiro ano é muito difícil para quem
começa, principalmente se não dispõe de muita mão de obra familiar, que é uma das coisas que a gente procura também estimular a agregação da mão e o uso dessa mão de obra familiar. E aí a gente começa com os canteiros. A primeira linha em redor do reservatório, ela também tem um duplo papel, né? Primeiro, é só banana que a gente planta em termos de fruticultura, a primeira oportunidade. Certo. Né? Ele circunda aquela área e tem um papel de produção para a pessoa consumir. A ideia também de explorar do jeito que a galinha e o peixe é uma ideia para começar a explorar e ampliar, a banana a mesma coisa. Embaixo da banana, a gente planta batata doce. Plantar batata doce na sombra, né, tem o seu papel, tudo tem o seu papel. A banana, como eu disse, ela vai servir para produção, para consumo. A batata doce que der no começo vai servir para produção e para consumo. Mas a batata doce, o mais importante dela é a rama que a gente vai utilizar para alimentar as aves e os peixes. E reduzir custo também. E a partir daí, seguindo, à medida que a capacidade de trabalho da família se amplia, ela vai aumentando. Primeiro os canteiros com culturas de ciclo mais rápido, né? Ciclo rápido para poder ter um retorno. Porque, sim, como eu disse, o investimento de mão de obra é grande, de trabalho, e ele precisa comer. Rabanete, alface. Aí começa com o cheiro verde, com alface, com os mais conhecidos, né? Assim, tomate, pimentão. Aí depois do segundo e terceiro, a gente começa a pensar em beterraba, né? Em cenoura, em rúcula, e aí vai ampliando. E em cada canteiro desse, eles têm a oportunidade de produzir o ano inteiro milho, né? O sujeito diz, mas eu nunca ganhei dinheiro nem com hectare de milho, como é que você vai querer que eu ganhe dinheiro agora plantando um caroço de milho a cada meio metro? É uma técnica simples, mas usando aquela coisa que eu falei da rotação de culturas, ele planta na costela do canteiro, que a gente diz, na parte assim em cima do canteiro aqui, de um lado só, a cada 50 centímetros, um grão de milho. Um milho de boa qualidade. Não é a preocupação de ser alta produtividade, porque normalmente exige alto consumo de insumos. Ele usa aquele milho que ele gosta, milho crioulo, né? Então ele ali... Ele guarda a semente, né? Exatamente. Então naquilo ali, desse meio metro que ele planta, ele escalona e a cada 15 dias, por exemplo, ele planta 1, 2 canteiros de um lado. E isso, nessa linha de raciocínio, ele tira milho a cada 3 meses, né? Que ele normalmente leva 5 para colher, ele tira verde, ainda colhe isso aqui para ser forragem para uns animais também que a gente estimula que ele comece a crescer. Tá certo? Então a coisa é mais ou menos assim. Então tudo está inserido num contexto de aproveitamento, reciclagem, né? E estímulo à diversificação. E com o fundamento mais importante, saúde, cidadania e desenvolvimento local. Quando esse processo que eu falei anteriormente, voltando a ele aqui da comercialização, tem uma coisa também muito importante quando a gente faz isso aí. Não só o nutriente, a alimentação se irradia nessa comunidade, e ele aqui está prospectando o mercado, ele está identificando e potencializando o mercado. E esse recurso, tanto o que compra como ele o que vende, fica na comunidade. E a gente vê, olha, ao longo desses 17 anos... Faz ciclagem de nutriente e uma ciclagem econômica. E uma ciclagem econômica, cara. O recurso fica na comunidade. O recurso que normalmente é o quê? Nesse nosso modelo de desenvolvimento que o Estado do Ceará tem, exatamente. Aí nós temos um exemplo, né? Aí no começo, exatamente, ó, a gente no começo era 17 mil litros que cabia nesse sistema aí. Aí aqui você pode ver esse milhozinho. É bom porque você botou isso aqui, não fui eu que trouxe, não. Eu pedi para o nosso amigo aqui colocar. Então, aqui esse milho que eu estou falando, só isso aí te permite vender milho verde o ano inteiro, bicho. Uma espiga de milho que tu vende. Ó, outro exemplo que eu gosto muito de dar, sustentar essa ideia da diversidade e da sustentabilidade na produção e da técnica. Um saco de milho verde
um saco de milho, desculpa, seco, ele pega 183 espigas de milho, né? Sim. Que normalmente o cara leva 5 meses, depois tem que debulhar, fazer aquele trabalho todo, para vender a R$60, né? Que vende, ele colhe no verão, vende na época que todo mundo está... Ele planta no inverno, colhe no começo do verão, quando todo mundo está vendendo. Então, vende 183 espigas por R$60. Se ele vender uma espiga dessa, média do ano, a R$2,50, né? Multiplica sem aí precisar ter o trabalho de beneficiamento. Sem ter beneficiar, utilizou esse material verde, que ali, quando ele colhe com 5 meses, já está a forragem seca, pobre, né? Quando ele colhe assim, esse material está riquíssimo, ele colhe o material, só para fazer uma conta rápida, vamos botar R$2 a espiga de milho, média, né? 183 vezes 2 dá 90, 2, 3, 6, 8, 18, né? R$96, né? 96? É isso mesmo, né? 183 vezes, tu tá botando a espiga a 2 e a 2. Não, vai para 200 e lá vai cacete, né? Minhas contas aqui. 180 vezes 3. Se for vezes 3, mas bota só rapidinho, vezes 2. Vamos lá. 180 vezes 2. 183. Não, 180. Certo. 360. R$360. Eu tinha tido um bloqueio de raciocínio aqui. Olha aí, sai de R$60, né? Que é o 183. 6 vezes o valor, faturamento, bicho, né? Num tempo menor. E a vantagem é porque no milho, no caso, não são culturas que são... aqui nós temos sol o ano inteiro, então oportuniza que ele produza o ano inteiro aquele gênero, né? Exatamente. A mesma coisa tem com o feijão, tem com a macaxeira, né? E com todos esses outros produtos, aí couve, cheiro verde, alface, né? Milho, e por aí vai. Beterraba, cenoura. Né? Então, ele tira isso o ano inteiro, bicho. Tira isso o ano inteiro. É interessante. Então, assim, a área da água fica cercada para os animais não entrarem, né? Não entrarem para cá. As galinhas e os patos. Exatamente. E aí você vai diversificando no entorno, plantando sempre em sequência para poder depois ter sempre aquilo ali para colher, né? São coisas assim tão simples, rapaz. O escalonamento, por exemplo, é muito comum no mercado convencional, quando ele começa uma cultura, o cara chega e diz, olha, planta logo e tanto que eu te compro, né? E aí o cara começa a se borrar, né? Porque o cara chega, compra o que está melhor, paga o que ele acha que deve. Quando o cara aqui faz um escalonamento, se eu calculo que eu vou vender meio canteiro de beterraba por semana, começa consumindo, né? Então, depois que o excedente começa a vender. E se ele calcula que quando ele tiver na sua... já desenrolando a coisa, desencadeando esse processo de comercialização, ele está vendendo meio canteiro por semana, ele planta toda semana meio canteiro. Ele vai estar sempre colhendo. Eu dou um exemplo mais prático assim do velho cheiro verde. Você leva o cheiro verde, o apelo de não ter agrotóxico, né? Colhido com 27 dias, que está uma maravilha de sabor, de cheiro, vida de prateleira 10-0 no convencional ou no hidropônico, né? Você bota ele ali, ele tira uma semana, né, na geladeira e não se estraga. Um sabor maravilhoso. Mas se a senhora veio comprar na tua propriedade, no teu projeto, levou aqui um molho daquele, achou maravilhoso. Se eu não vendi, eu tinha um canteiro todo, só vendia a metade, na outra semana, ao invés de 27 dias, já estou com 34 dias. Né? Exato. Esse bicho já começou a ficar galhudo, né? Já começa a perder sabor. A condição agroecológica, ele continua com a vida de plateira, mas o sabor começa a perder. Né? Então, isso é importante, porque se ela chegar e já estiver assim, aquela coisa taluda, né? A dona de casa já vai dizer, cadê aquele que eu comprei na semana passada? E nada mais foi do que ele escalonou. Se ela só vendeu meio canteiro, eu só vou plantar meio canteiro. À medida que isso for, a gente vai aumentando e depois está se plantando
áreas bem maiores, mas sempre escalonado. Acho que interessante essa filosofia, Ximenes, porque o agricultor começa produzindo ali para sua subsistência e ele introjeta a noção de que é possível produzir numa área pequena. E aí isso vai permitindo a ele, que muitas vezes tem uma área maior para plantar, aí diz, rapaz, agora eu posso dar um próximo passo, que é produzir uma área maior para que eu possa aumentar meu faturamento, né? minha renda. Né? Exatamente, Marcelo. E como eu disse no começo, a preocupação que eu tinha com essa questão da diversificação, nós temos muito comumente o hábito que também contribuiu com a pecuária, o hábito de fazer roças, né? Roçado, como dizemos no interior, que é uma média de família de 2 hectares. E eu exploro isso por 2 anos, apenas explorando. Eu sempre digo, a terra não gosta de ser explorada, ela gosta de ser cultivada. Né? E ele explora ali por 2 anos e meio e abandona, para que aquilo tente se recuperar. E nisso, ele foi, ao longo da história, desertificando o Estado, desmatando o Estado e transformando em capoeiras que vão subsistindo aquelas espécies mais resistentes. Mas as nossas árvores frutíferas, né? Os nossos oitis, os nossos ginipapos, as nossas pitombas, a guabiraba e outras espécies nativas hoje praticamente sumiram. Só tem jurema preto e pau branco hoje nesse estado, onde tem. Em alguns locais é só tá o limpo. Né, da coisa. Agora, Ximenes... Então, só fechando aqui essa ideia. Quando a gente traz para cá, a gente leva uma ideia inversa. Numa pequena área, próximo da sua casa, ele pode desenvolver essa agricultura, ter qualidade de vida e cada ano que ele trabalhar, essa terra vai estar melhor, mais fértil, mais produtiva, né? E entusiasmando a que seus filhos enveredem nesse empresariamento rural sustentável. Agora, me diga uma coisa, como é que a família é selecionada no projeto? Eu sei que o projeto deve ter mais demanda do que realmente tem recurso para executar, mas como é que é esse processo de seleção? Porque também não adianta você dar o projeto para... Nem todo mundo, às vezes, tem vocação, ou tem condição, ou tem água, né? Com certeza. Como a gente já falou em alguns fatores que são importantes e básicos, a questão da água é uma delas, né? A questão de ter a família é outra e ter energia é outra. Mas a gente busca também, e eles assinam um compromisso com a gente, que não tem esse grande respaldo jurídico, mas ele tem um poder de estimular e comprometer o sujeito com o que ele está fazendo para valorizar o que o Estado dá. A gente leva para ele uma mensagem de não paternalismo. Sim. Né? Não é o Estado dando, ele te fornece esses equipamentos como um investimento que o Estado está fazendo. Então, o Estado ele tem o recurso para construir aquele reservatório, para fazer a estrutura de cercar e também de irrigar aqueles canteiros ali. Todos os equipamentos de irrigação, motores, bombas, equipamento de irrigação completo para a construção do reservatório. As primeiras aves, os primeiros peixes, né, são também colocados no projeto. Ferramentas como pulverizadores, carrinho de mão, enxada, picareta, chibanca, ancinhos, ciscador, né? Todos os insumos necessários para começar são fornecidos. Legal. A preço de... Quando nós começávamos, o Estado investia R$ 1.400. Hoje está investindo R$ 22.000. Comparativamente com a potencialidade que isso repercute para o Estado, é uma gota d'água. É uma gota d'água. Né? É o mínimo que se pode colocar. Mas a gente trabalha nessa capacitação, por isso... Eu queria perguntar, como é que é feita a capacitação da família? Então, a seleção da capacitação. A gente já olhou esses fatores, aí a gente olha, primeiro, e ele preenche um formulário onde ele nos manda. Começa com a demanda, né? A gente estimulou ao longo dos tempos. No começo, a gente saía de porta em porta batendo. Hoje a gente recebe uma média de 700 a 800 demandas por ano, né? E a gente, nos últimos 5 anos, a gente saiu de 90 a 100 projetos por ano, né? E hoje estamos implantando em torno de 200 a 300 projetos por ano. Legal. Mas ainda é muito pouco, né? A gente saiu da época do primeiro investimento, que foi R$ 100 mil, que a gente implantou
a R$ 1.400 projeto, a R$ 1.400 por projeto, a gente plantou R$ 100 mil, que também esse dinheiro ele vai para custear a capacitação também. Então, a gente recebe essas demandas, onde eles preenchem um questionário, onde eles dizem do interesse, onde eles dizem dessas disponibilidades de água, de tarará. A extensão rural depois avalia esse local, manda para nós, e aqui, por ordem de chegada e com base nesses critérios, a gente vai selecionando o atendimento. Preferencialmente hoje, por exemplo, a gente busca municípios que ainda não temos projetos. Nós já temos hoje projetos instalados em 143 municípios, né, dos 184. Legal. Mas ainda tem municípios que, por diversas situações, ainda não foram atendidos. A gente também prioriza atender aqueles projetos que têm mais. Mas então, hoje o projeto também acaba inspirando outras pessoas nas próprias comunidades. Eu não fui selecionado pelo Estado, mas eu vou tentar construir aqui o meu. Você tocou um ponto muito importante que a gente vai falando e fala demais às vezes e deixa de focar um aspecto. Esse aspecto, a multiplicação local, essa questão do enraizamento do desenvolvimento, né? É impressionante como onde a gente implanta um que tem êxito, né? As pessoas multiplicam os processos tecnológicos. Aí enriquece a sua alimentação, enriquece a sua economia, enriquece o solo e reduz o uso desses insumos que eu chamo agrotóxicos, né? Muita gente só chama de agrotóxico o veneno. Eu generalizo, porque já tem pesquisas, estudos. Adubos também. Que adubos com a ureia, por exemplo, que dão até para animais, né? Ela é cancerígena, extremamente cancerígena. Um estudo feito na Inglaterra mostrou que as pessoas começaram a desenvolver câncer numa determinada região de produção de leite. Os manejadores descobriram que ele transportava a ureia em contato com a sua pele e estavam tendo problemas de câncer dermatológicos, né? Sérios. Então, isso é uma coisa que nos embasa e nos fortalece a continuar com essas Agora, ideias. como é a capacitação? Tem módulos? Você falou que são 2 módulos, né? Isso. Então, regionalmente a gente pega e vai... A assistência técnica é feita pela Emates. É feita pela Emates. 90% é feita pela Emates. Mas nós temos também sindicatos envolvidos, nós temos o MST envolvido, nós temos diversas ONGs, né, que dão continuidade. Legal. E às vezes até participam. Então, como é a capacitação? Nós pegamos uma região, selecionamos uma unidade que tem a melhor estrutura, porque na capacitação nós capacitamos técnicos e produtores juntos. Vai construindo a mandala junto com todo mundo. Exatamente. Então, nós selecionamos, por exemplo, 8 municípios ou 6 municípios numa região. Selecionamos um, mais ou menos, central. O produtor, a esposa e o técnico que o assiste vêm para essa capacitação. No primeiro módulo, que é a primeira semana, a gente faz a construção da estrutura de armazenamento d'água e as fundações dos canteiros e o processo de compostagem, no primeiro módulo. No segundo módulo, a gente faz o sistema de cultivo, instalação dos equipamentos de irrigação e etc, etc. Né? Muito bom. Antes, nós tínhamos um terceiro módulo, onde nós trabalhávamos... Aqui também já trabalha processamento, essas coisas de comercialização. Mas reduzimos isso para algumas horas dentro do processo. Por quê? Porque é trabalhoso e dispendioso, né? Dependioso, como diz o Matuto, esse deslocamento dele. Porque quando eles vêm para cá, eles não têm nada de renda. Então, se ele passa aqui uma semana, é uma semana que ele está sem ganhar. Né? Verdade. O Estado, além de fornecer esses equipamentos, fornece a alimentação, café da manhã, um lanche, almoço, um lanche e jantar. Normalmente o curso começa de 6h30 da manhã e vai até enquanto tem luz. Né? No primeiro módulo, ele já deixa essa estrutura montada. No segundo módulo, a gente vai usar o que preparou e capacitá-los nas diversas técnicas de cultivo.
O terceiro, a gente olhava o processamento com alternativas alimentares, etc, 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 e comercialização de forma a colocar. Mas isso era um custo a mais e um deslocamento a mais para os produtores. Então a gente compactou isso aqui e está dando resultado. Legal. Eu não sabia que tinha toda essa capacitação assim tão extensa, né? Em todas as fases do processo. Agora... E isso foi um problema no começo, cara. Que quando a gente começou, a gente tem quebrado muitos tabus nessa história. Uma delas é essa, que antes você capacitava técnicos e capacitava produtores. Porque você tinha que falar técnica para os técnicos e não sei o quê. Linguagem então, simples para os produtores. Eu sempre pensei o contrário. Eu um dia não sabia o que era zootecnia, eu não sabia o que era dafologia. Eu estou dando assim 2 exemplos, mas no outro linguajar, né, fertilização... Fertirrigação, essas coisas. Eu trabalho isso com a... Brincava no começo. Tu vai falar que idioma? Tu vai falar o quê? Eu digo, vou falar português, pô. Vou falar português. Do jeito que eu aprendi, né, o que é fitotecnia... Alguém me disse essa palavra e depois explicou, eu uso a mesma metodologia. Eu falo... falando, né? A gente procura falar num linguajar mais acessível, mas a determinados momentos, em vez de dizer, por exemplo, o tanque, né? O buraco da mandala, a gente usa um termo reservatório, o sistema de irrigação, a aspersão. A gente vai explicando cada palavra técnica que é utilizada e se trabalha junto a agricultores e técnicos. Né? Uhum. E agora, isso eu achei que foi muito enriquecedor. Agora, Ximenes, o projeto Mandala ele acabou inspirando outras tecnologias semelhantes, não foi? Sim, com certeza. Em cima do desenvolvimento... Como é que vocês chegaram nesse modelo? Cara, esse modelo, a base dele, quem bolou foi a agência Mandala. Ele pesquisando a criação de peixes e fruticultura, né? Entendi. Então, ele tinha essa coisa tântrica, né? Ele era muito filosófico, assim, então, e ele via essa questão do sistema circunscrito e se baseava, inclusive no começo a gente fazia isso, né? A água é o sol, né? E os anéis, aí começava Marte, Vênus, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, cada um. Inclusive, 2 deles que têm rotações contrárias, né? O sistema de irrigação também funcionava. Quando você viu no começo aí, a gente tinha aquela pirâmide que também energizava. Então, esses fundamentos iniciais foram as ideias de Willy Pessoa. Né? E que depois a gente foi adaptando. Discutindo, brigando. O último que a gente colocou foi tirar essa pirâmide, que ele era muito resistente, mas eu tinha muita preocupação, porque esse sistema inicial ele era através daquelas bombas vibratórias, e que desse a energia no centro do reservatório. Né? Aquela madeira era para segurar o treco lá. E eu me preocupava. Infelizmente, isso terminou causando um acidente letal. Por mais que a gente diga, olha, sempre observe se a viga que está segurando a bomba não oxidou, se o fio não... E uma ocasião, infelizmente, um agricultor não viu, rompeu, ele não observou uma coisa técnica que a gente diz na capacitação de matar o positivo da energia lá no disjuntor, ele bota e passa a energia direto para a bomba, rompeu, né? Ele ligou ou não ligou, ele mergulhou. Morreu. Então, essa foi a primeira vez que eu desobedeci assim, a um acordo nosso, mas depois eu notifiquei a ele e ele concordou. Né? Porque a gente sempre, isso aí foi nos primeiros 3, 4 anos do projeto, onde nós tínhamos uma parceria total. Né? A equipe dele vinha para cá com a gente, nós capacitávamos o nosso pessoal inicialmente aqui em conjunto. Aí depois ele voltou para lá e a gente deu continuidade ao projeto aqui. Então, essa ideia era baseada já nessa questão de sustentabilidade e focava nessa questão mais astrológica, né? Essa questão mais assim que tem muito fundamento. Né? Tem muito fundamento. A questão das fases lunares, essas coisas tem muito fundamento. Eu não aprofundei muito isso, porque já são muitos conhecimentos, mas sempre que possível, na assistência técnica, na assessoria que a gente faz,
anualmente. Uma coisa meio biodinâmica. Biodinâmica, exatamente, em cima disso, né? E aí, a outra pergunta que eu tinha feito, como é que a questão da inspiração, né? Ele inspirou outras iniciativas, inclusive da Embrapa, de Federal, em cima disso, várias organizações, né, desenvolveram alguns. Como a gente centraliza o nosso projeto próximo à casa, como eu disse, normalmente quando a gente leva o projeto para o agricultor, ele diz, doutor, eu não quero fazer aqui não, eu quero fazer lá embaixo que eu tenho um baixio muito bom. E eu sempre brincava, persuadia a trazer para próximo da casa, porque esse processo transforma o solo e aqui, estando próximo da casa, ele integra a família, né? E à medida que isso foi se estabelecendo, se viram de ideia para outros que utilizaram, que começaram a usar quintais produtivos, né? Sisteminha, etc, etc. Tem um outro que eu não estou lembrado agora, eu não tenho um terceiro, que também foi desenvolvido com esse modelo. Né? E isso, por mais que não se iguale na sua filosofia, porque nós temos toda essa compreensão que eu tentei colocar aqui, trabalhar do goleiro ao ponto esquerda, né, da produção, da fundação do solo, até a comercialização, a transformação dos produtos, a agregação de valor, a maioria não faz tanto assim. Mas é uma iniciativa importante, porque começa a reduzir o uso dos pesticidas, né, dos insumos que o agricultor tem que meter a mão no bolso para comprar. Certo? No fundo, é um curso de agroecologia que a gente procura muito levar isso. Essa é a coisa. Nós temos vários vídeos no YouTube aí que mostram declarações de produtores, né, de pelo menos uns 12 vídeos que tem aí no YouTube, Projeto Mandala Ceará, Mandala com 2L, que as pessoas podem acessar e ver lá. E tem depoimentos dos agricultores mostrando essa coisa, inclusive essas repercussões que tem na comunidade. Você já disse que o projeto foi bastante já mostrado na imprensa, né? Você está falando... Exatamente. Nós temos algo em torno de 60 a 60 e algumas coisas. Eu contei mais ou menos até 62. Globos Rurais, Nordeste Rurais, e fora os regionais aqui no estado do Ceará. Chimenez, e você a experiência foi objeto de interesse de, por exemplo, outros estados aqui do Nordeste que levaram? Como é que vocês trabalharam? Nós já ampliamos isso aqui, principalmente para os estados mais próximos, né? Mas nós só temos resultados assim, onde a agência deu continuidade. Nós tivemos a oportunidade aqui no Ceará de, em 2010, por aí, inclusive dar um curso no Paraná, para a Universidade Federal do Paraná. Legal. Tá certo? Depois eu perdi o contato de que caminhou. Mas a agência Mandala, por exemplo, através de um dos filhos do Willy Pessoa, o Wilmar, desenvolveu um projeto que também teve um start bem interessante no Pará. Mas tem aqui no Rio Grande do Norte algumas experiências, Pernambuco tem algumas experiências, e na própria Paraíba, onde é a sede da agência que a gente startou. A minha influência aí é praticamente zero. Aí foi um trabalho feito pela equipe do IUA, do Willy, né, e da agência Mandala. O nosso é no Ceará. Agora, nenhum tem os quase 4.000 projetos implantados que o estado do Ceará tem. Por isso que a gente tem esse reconhecimento recíproco, né, da agência que foi a criadora do nome. E o Ceará tem o DNA mesmo do projeto, ele é cearense, né? Ela é considerada uma tecnologia social, né? Sim. Para mim, eu sempre assim não sou muito modesto nisso, para mim é uma das maiores expressões de tecnologia social que nós temos no Ceará. E eu agradeço muito a 2 governantes aqui, né? Primeiro, Camilo Santana, que foi quem comprou essa ideia, que era nosso secretário. Foi o primeiro secretário da SDA sobre esse modelo que ela tem hoje, né? Pronto, exatamente. E foi através dele que a gente foi até ele, eu e o Willy Pessoa e a equipe deles, e a nossa primeira equipe, e não conseguimos convencê-lo. E na época o governador Cid Gomes já tinha tomado conhecimento também de algumas das... Era menino lá em Sobral ainda, quando a gente já dava essas cabeçadas lá, e uma vez apresentamos ao pai dele, né, que era prefeito de Sobral, e ele viu, quando Camilo levou, nós fomos até ele para Camilo levar a ideia, e ele lembrou desses aspectos, né? Legal. E forneceu esse primeiro coisa. E de lá para cá, já são
17, entrando em 18 anos agora, que a gente vem fazendo isso. Outra coisa fundamental, não só para o projeto Mandala, mas para todo e qualquer projeto, assistência técnica. Tá certo? Durante muitos anos... Não adianta só dar estrutura. Não adianta. Você tem que capacitar, né? Com tudo isso, nós ainda temos talvez uns 15% a 20% de fracasso. É, né? 99% sem soma de erro é por falta de assistência técnica. Nós não temos uma quantidade de assistência técnica necessária. Apesar de participar desses cursos, mas nós não tínhamos quadros. É tanto que 2023, 22, 23 para cá, com esse concurso que a Emates fez, né, que entraram esses colegas novos, né, deu um salto de qualidade. Não só de número de projetos, que foi quando começou a investir mais. Antes eu recebia 400, 500 mil reais por mês. Hoje eu estou recebendo 6 milhões por ano. Né? Então, isso deu um salto extraordinário, mas ainda está capenga a assistência técnica. Louvo muito o esforço dos companheiros da assistência técnica, dos meus colegas da assistência técnica, a direção da Emates, no sacrifício que fazem. Mas a gente investe 6 milhões de projetos e falta recurso para assistência técnica. Então, os colegas não têm o dia a dia para fazer, para dar esse acompanhamento necessário. Uma tecnologia dessa, com a quantidade de técnicas e métodos que a gente utiliza, se o técnico não estiver ali dentro... Né? A Emates está até construindo tecnologias, né, digitalizando o trabalho para permitir que, por exemplo, se o cara não pode ir lá no produtor, ele entra em contato com ele pelo WhatsApp, pelo aplicativo, né? Eu acho que isso pode colaborar para melhorar, né? Não tenho dúvida disso. Nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos, principalmente, foi um salto de qualidade extraordinário. A visão de gestão que o Estado teve, principalmente através da nossa secretaria, foi um salto de qualidade extraordinário. Né? Mas ainda temos deficiências. Tem percalços, né? Como toda política pública enfrenta problemas. Foi um salto, foi um salto. Mas, Ximenes, nesse processo, você falou aí da questão da bomba estar em cima da água, da questão da eletricidade. Vocês foram aperfeiçoando o projeto assim, ao longo desse tempo? Sim, com certeza. O processo, professor Mandala, ele é um processo que não é um pacote. Cada curso é um curso. E ao longo do tempo, a gente agrega. Ano a ano, a gente está agregando conhecimento, adaptando. Como eu falei, do reservatório. Né? Nós saímos ajustando a técnica dos taludes, né? E conseguimos sair de 17 mil litros para 60, 58, chega até aos... O interessante é porque o reservatório ele é construído rente ao chão, né? Que cavado. Ele é cavado do chão. Eu estou dizendo, do chão para baixo. Ele não é elevado. Porque eu acho que isso aumenta o custo. Exatamente. Reproduzimos o que nesse processo? Uma lagoa. Ninguém nunca pensou numa barragem. A barragem ela exige uma estrutura, né, de construção civil que custa, é muito caro. Né? Então, ali a água deita, a gente usa o cimento e a areia só para revestir. Ela não tem estrutura de sustentação. Ela não precisa ter nenhuma estrutura de alvenaria para... É só vedar para não vazar água. Né? Então, o sistema de bombeamento hoje é feito através de uma bomba centrífuga, né? Mínima necessária, que a gente fornece equipamentos para 3 círculos, né, de produção. Daí para frente ele vai fazendo por ele. A nossa bombinha é uma bombinha de 1 HP, né, que começa a irrigar. Aí o cara, mas doutor, por que eu não compro lá uma de 5 para poder irrigar? É a visão, aí começa, é a técnica acontecendo. O cara compra uma bomba de 5 HP, de 3 HP, não sei de quanto HP, usa ali meia hora, investiu muito mais, né? Usa ali 1 hora e pronto. Enquanto ele pega uma de 1 HP, que fazendo os turnos de regas direitinho, gasta muito menos no investimento, gasta muito menos no consumo e trabalha o dia todo. Porque a gente busca fazer desse produtor não só um produtor profissional, mas com a visão empresarial.
com a visão de gestão de recursos. Ele começa ali, mas ele vai entender que se ele quiser expandir, ele vai ter Pronto. Ele vai poder comprar uma bomba melhor. Etc. Hoje, esses que estão acima de 2 hectares já tem bombas grandes, já fizeram outros reservatórios, né? Já tem conexões de tubulações. Que o tanto que eu recebo para um projeto não dá nem para instalar o equipamento de irrigação dele. Né? Legal. Agora, Chimenez, falando um pouco mais sobre esse seu perfil aí de um estudante de agronomia que já questionava os modelos mais vigentes de produção na agricultura, né? Muito baseado na monocultura, no uso de insumos externos, né? De origem do petróleo. Como é que você... nessa sua trajetória, você foi conseguindo encontrar espaço para se diferenciar, para trabalhar com o que você gosta. Efetivamente é isso, né? Não é uma batalha fácil, né? Não é uma batalha fácil. A academia, infelizmente, hoje em dia já está mudando, né? Mas sempre a visão que se tinha da agricultura sustentável, da agricultura familiar, que era o pequeno produtor, a nomenclatura que se dava na minha época, era uma coisa de fracasso. Era para ser mão de obra barata, para ser usada pela coisa. E eu contestava muito isso. Meu pai se formou na Exal, era agrônomo. Nós tínhamos propriedade onde lá chegamos a ter uma produção muito boa, que na época que eu criança, a nossa propriedade fornecia praticamente para Sobral, fruticultura, verdura, leite, né? E nunca entrou nenhum insumo químico. Meu pai já tinha essa origem. Daí já veio essa raiz. Era agrônomo também. Era agrônomo também. Formado na Exal, que USP? Exal. Exal. Lavras, Lavras, tá. De Lavras, em Minas Gerais, que era um dos fundamentos iniciais dessa questão agroecológica, usado o termo hoje. Mas isso não é uma missão, não é muito fácil. Como eu ia dizer, a academia, a minha faculdade, que era a 4ª faculdade na época que eu me formei, era considerada a 4ª melhor do país. Mas ela era totalmente ligada ao pacote tecnológico. Ela era totalmente financiada pela USAID, né, nos Estados Unidos, um modelo de desenvolvimento totalmente baseado nos insumos modernos, né? E era uma luta, e ainda é hoje. Isso aqui não está assim, não é por outra coisa. A gente leva muitas tapas, mas tem momentos que renovam isso, né? Quando a gente vê um agricultor dar um depoimento do que ele, às vezes, a gente escuta, numa capacitação, é muito comum, esse amigo de vocês aqui, ver as lágrimas com depoimentos de produtores, né? No final da capacitação ou dando testemunho de vida. Muito legal. E você viaja sempre para acompanhar os projetos? Sim. Nós, antigamente, até alguns anos atrás, praticamente era equipe, né? Hoje eu conto com uma equipe muito boa, colegas escolhidos a dedo, né? Porque é exatamente uma dificuldade, porque muitas vezes a gente, para encontrar uma pessoa que se identifique, não é tão fácil, né? Hoje, com essa moçada que chegou agora, até nisso favoreceu. Eles já têm outra cabeça, já tiveram outra formação, né? Então ficou mais fácil. Mas no começo, para conseguir colegas para trabalhar comigo, não era fácil. Primeiro, dizer que trabalhar com o Chimenez é muito difícil, porque ele é muito complicado, né? Por não acreditar, por não ter tido uma formação. A nossa formação era totalmente para o convencional, para o agronegócio. Não tenho nada contra o agronegócio em princípio, mas acho apenas inadaptado para a agricultura familiar, né? O agronegócio tem seu mercado e seu grande mercado, né? Mas para a agricultura familiar, o processo tecnológico do agronegócio ele é incompatível, por tudo que eu falei, por causa dos insumos, por causa do custo dos insumos, por causa da questão da comercialização atrelada a um âncora, né? Essas coisinhas que não batem muito com a minha filosofia. Chimenez, a SDA ela fez um planejamento estratégico aí para os seus próximos anos, né? 10 anos pelo menos, e está muito enfatizada a questão da transição agroecológica, né? Você, como um especialista em desenvolvimento rural sustentável, que obstáculos você ainda vê para que políticas públicas como essa, por exemplo, da Mandala, possam ganhar corpo no sentido de a gente realmente fazer a transição agroecológica, haver condições para que ela aconteça, né?
embasado. Ainda mais no Ceará, um estado semiárido, né? Com todas as dificuldades que existem. Como eu falei, muitas foram as dificuldades e ainda temos muitas dificuldades. Mas a gente começa a ver os horizontes se ampliando, tá certo? Uhum. Há alguns anos atrás, um amigo meu e meu mestre dizia: Ximenes, isso aqui é uma coisa que vai servir para esse agricultorzinho familiar, para esse pequenininho. E eu sempre dizia: não. Um dia você vai ver o agronegócio começando a se preocupar com isso aí. Tá certo? Porque o mercado vai cobrar a degradação que as coisas acontecem no modelo que está, né? Ela vai cobrar isso. E como é que vai fazer essas coisas? Na hora que aparecer uma demanda grande, né, vai ter toda uma estrutura paralela industrial, agroindustrial, que vai fornecer esses insumos. Claro que... Bioinsumos. Pronto, hoje já temos isso. Então, há pouco tempo eu conversando com esse meu mestre, que é uma pessoa que eu adoro, e que eu disse para ele, eu digo: professor, como é que estamos hoje aqui e tal, né? Ainda é só para pequenininho? Né? Então, isso já nos remete a uma nova perspectiva, né? E que nos favorece agora a um Estado como o nosso e a visão de que as nossas políticas agrícolas começaram a ter, focando principalmente nesses últimos anos, né, com esse público, os compromissos que tem. Nossa secretaria, por exemplo, hoje, os compromissos que ela tem com a agricultura familiar são bem diferentes de quando eu comecei nessa luta, né? Que dizia que os chineses iam reconhecer sonhos inadiáveis deles e inacessíveis. Hoje já não. Hoje isso aqui já é visto e é uma demanda da sociedade, principalmente dessa sociedade rural, dos movimentos sociais, né? Hoje cobram essa coisa, porque eles têm lá a sua garrinha de terra, como a gente brinca, né? E não querem perder, ainda tem esse anseio e começam a ver esses resultados. E o Estado enxergou isso nos últimos anos, né? E passou a investir tanto que eu saí de R$100 mil para 6 milhões. Né? É o que eu digo, projeto, desculpa a falta de mudança. É a noção que, inclusive, o governador Elmano tem muito de dizer nos discursos dele, de que tem que se pensar em transigir dessa visão assistencialista da agricultura familiar para que se pense a formação de uma classe média. E é isso que um projeto como esse tem o condão de fazer, né? Tem o poder de fazer, que é transformar a realidade para que o agricultor e a família possam se emancipar, né? Ter sua independência, ter sua autonomia e, sobretudo, soberania alimentar. Não é isso? E tudo isso eu sempre digo, olha, o Estado faz um investimento que o retorno para o Estado é extraordinário. R$22 mil que dá uma família dessa, que passa a ser um cidadão, né? Ele vai precisar de menos hospital, ele vai compreender melhor na escola, ele vai adotar melhor os processos tecnológicos, ele vai compreender principalmente as técnicas, os métodos de desenvolvimento, e ele vai saber escolher politicamente melhor, né? Pelo esse discernimento, que é o que eu digo. A ideia da gente desse desenvolvimento é levar esse cidadão a ser cidadão, a exercer a sua cidadania na plenitude, tá certo? Gerando desenvolvimento econômico, mas principalmente cidadania, emancipação. E isso, o Estado é importantíssimo, porque reduz a necessidade de investimentos básicos, né? Como de Bolsa Família. Nós temos depoimentos, por exemplo, tem um depoimento, se alguém tiver a oportunidade de assistir, do Cariri, do município de Araripe, humilde, onde ele, no final da conversa, ele diz: hoje, por exemplo, nós devolvemos o Bolsa Família. Eu não preciso mais do Bolsa Família. Olha que coisa extraordinária, né? Porque muita gente condena o Bolsa Família porque não compreende a fome que existe aqui e o papel também econômico que o Bolsa Família leva. Agora, não pode ser eternamente. O Estado tem a obrigação de encontrar mecanismos que dê emancipação a esse cidadão. E o Bolsa Família passa a ser aqueles realmente que estão na zona de fome. Eu estava vendo até uma postagem no Instagram dizendo que nos últimos 2, 3 anos o volume
cada vez maior de famílias que estão deixando o Bolsa Família por ter exatamente incrementado a renda, né? E isso precisa ser divulgado. Porque as pessoas que pensam o contrário a esse modelo que o governo atual tem, não só a nível federal como estadual, né, criticam como se fosse um cabresto. E não é. A visão do Bolsa Família é uma visão de emancipação. Mas agora, para me emancipar, eu tenho que estar vivo. E muitas vezes... Tem que comer alguma coisa. Eu tenho que comer alguma coisa, cara. Então, ela tem esse papel. Lógico que as distorções que acontecem pelo meio, formam-se críticas, onde a gente como tem... toda política tem seus ajustes. Mas é uma política extraordinária. E eu sinto muito orgulho, assim, de, com esse projetinho, com essa coisinha tão pequenininha, estar contribuindo para que as pessoas se emancipem disso, se tornem cidadãos e gerem a emancipação também dos insumos que ele tem que meter a mão no bolso para colocar. Muito bem. Ximenes, muito obrigado aí por essa conversa e por você compartilhar conosco essa sua paixão aí pela agroecologia e pelo Projeto Mandala. As portas estão abertas aqui para você quando você quiser voltar. Muito obrigado, Marcelo. Realmente é um sonho realizado, né? A gente tem muito orgulho e hoje eu tenho uma equipe que realmente me orgulha. E eu já estou, e agora com essa possibilidade de, aos 75 anos, a gente ter que pegar o rei, eu já me preocupo muito com a continuidade desse projeto. Apesar de ter hoje uma equipe muito boa, mas 2 colegas ainda não são funcionários públicos, né? São pessoas que são contratadas temporariamente, sei lá, mudando uma visão política, poderá se desmanchar essa equipe toda. Mas tem já uma colega que é da Emater, né, que está, e a gente espera que essa coisa dê continuidade, se amplie, e ao invés de 4 mil projetos, daqui a 8, 10 anos, tenha 40 mil, 50 mil agricultores escala, né? com essa produção. Então, eu que agradeço muito o seu convite, né? Eu quase não falo. Espero que a gente tenha conseguido comunicar e estaremos sempre às ordens para tirar dúvidas, né? E como eu digo sempre, estamos juntos, mandalando sempre. Muito bem. Parabéns aí, Ximenes. E para quem nos escuta, fica o convite aí. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Projeto Mandala, acesse o site e as redes sociais da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará lá, né? Vai ter muita informação se você quiser acessar. E o Frequência Rural é para isso. É para fortalecer quem vive e quem faz o campo acontecer. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe e vamos nessa.